E o Bitcoin opera hoje em alta moderada aos 80 mil dólares, o que não era visto desde janeiro. Apesar desse viés positivo, o cenário político e econômico global ainda exigem cautela. Claro, as tensões no Estreito de Hormuz seguem no radar, além da manutenção de juros nos Estados Unidos, que a gente comentou agora, que foi o propulsor de uma queda bem generosa na criptomoeda na semana passada. É justamente sobre isso que a gente conversa agora com o Bernardo Pascovitch, que é aqui da casa já, apresentador do Resenha do Dinheiro, aqui no CNN Money, especialista em cripto. Meu caro, seja bem-vindo, viu? Gustavo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A oportunidade é nossa, Bernardo. Olha só, faz tempo que a gente não vê o Bitcoin acima dos 120 mil dólares e a gente viu, inclusive, bater 80 mil dólares nesse fim de semana, mas rapidinho voltou para casa dos 75 mil. Queria já começar a perguntar para você se existe uma parede que está impedindo a subida do Bitcoin. É uma parede psicológica? E o que forma essa parede? São os juros? É a guerra? Explica para a gente. Saudades, né, do que já vivemos. Exato. Com o Bitcoin lá a 120, 126 mil dólares em outubro de 2025. Bom, você mencionou agora sobre vários riscos e várias incertezas, na verdade, não riscos, mas incertezas que estão sendo enfrentadas pelos investidores no mundo. Então, tem a questão do juro americano, a inflação americana veio em linha com o esperado, mas mais alta do que nos últimos meses, por conta da situação no Oriente Médio. Inflação no Japão veio mais alta do que esperado. Inflação na Inglaterra. Banco Central inglês também está ponderando a possibilidade de aumentar, subir o juro. E claro, o mais importante de tudo tem sido a situação no Oriente Médio. O petróleo continua em alta, apesar de cair, subir, varia muito de um dia para o outro, mas a situação continua muito imprevisível por lá. E a gente sabe, né, Gustavo, que os investidores não gostam de imprevisibilidade. Pelo contrário, eles querem previsibilidade. E nesse momento de incerteza, coloca-se então no preço do ativo tantas dificuldades de entender para onde vai o mercado, para onde vão os investidores, para onde vai o fluxo internacional. Trazendo a história aqui para o Bitcoin. É um ativo global, mais volátil do que as ações globais, das ações americanas, negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que isso quer dizer? Quer dizer que a qualquer sinal de volatilidade e incerteza, mesmo durante os finais de semana, mesmo durante a madrugada, depende, claro, do fuso horário, os investidores acabam vendendo ou comprando. Então, na semana passada, com essas questões de juro americano, Bitcoin chegou a cair um pouco, mas logo em seguida saíram resultados das empresas americanas. E os investidores globais entenderam que a narrativa de inteligência artificial continua muito forte. Bolsas americanas bateram novos recordes históricos. Então, esse otimismo que nós estamos vendo nas bolsas americanas está se traduzindo também em uma certa transferência de otimismo para o Bitcoin e para as criptomoedas. Então, hoje o Bitcoin é acima de 80 mil dólares, algo que não acontece ou não acontecia há alguns meses. O Bernardo, falando em investimento, né? Falando agora até sobre um problema que é mais estrutural, eu imagino, na cadeia do Bitcoin. A gente vê muito o Bitcoin subindo por causa do fluxo institucional mais forte, a volta dos ETFs, por exemplo. Você tem até uma matéria no seu blog lá no site do CNN Money. Só que o Bitcoin não fica muito escravo da agenda dessas instituições, Bernardo, que travam, portanto, a dinâmica desse mercado, porque quando o Fed não corta ou sobe os juros, são essas instituições as primeiras a tirarem em massa o dinheiro do Bitcoin para colocar lá no título público, derrubando a cripto. Esse é um grande paradoxo do Bitcoin atualmente. Por quê? Porque para que o Bitcoin ganhe valor, cresça em termos de capitalização de mercado, se torne cada vez mais relevante, é necessário que haja entrada do dinheiro institucional, que é o dinheiro dos maiores fundos de pensão, grandes empresas, grandes corporações, grandes institucionais que a gente menciona. Então, o paradoxo é, o Bitcoin precisa desse dinheiro para crescer e aumentar a sua capitalização de mercado. Por outro lado, conforme esse dinheiro institucional entre no Bitcoin, acontece exatamente o que você mencionou, Gustavo. Surge ou aumenta a correlação entre o Bitcoin
e as bolsas tradicionais. Então, Nasdaq, maior bolsa e mais importante de tecnologia do planeta, ou mesmo o S&P, que é o índice mais importante de ações do mundo. Ou seja, o institucional, como você bem mencionou, quando existe essa correlação maior, ele acaba colocando dinheiro ou retirando dinheiro do Bitcoin com a mesma velocidade e a mesma intensidade. Então, sim, existe esse paradoxo. Isso faz com que o Bitcoin fique refém das decisões dos grandes investidores, refém das decisões monetárias do Banco Central americano e do Banco Central japonês, inglês, europeu e etc. Mas é um mal necessário para que o Bitcoin possa crescer em termos de capitalização de mercado e possa ser cada vez mais relevante. Não dá para dissociar as duas coisas. Queremos que o Bitcoin cresça? Queremos que o Bitcoin se torne mais relevante? Queremos. Então precisamos do dinheiro institucional e, consequentemente, dessa correlação. No futuro, a maior probabilidade é que haja uma descorrelação, que os investidores passem a enxergar os potenciais, as características, as vantagens do Bitcoin e haja uma descorrelação entre Bitcoin e bolsas americanas. Mas algo para daqui a alguns anos, Gustavo, não para hoje, em 2026. E nem para amanhã, pelo jeito. Mas vamos continuar falando sobre investimento, esses ETFs de Bitcoin. Vamos lembrar aqui que ele se aproxima da marca de 50 mil Bitcoins em abril, que vale aí, 2 bilhões de dólares em abril. Dá para afirmar, Bernardo, que o investidor institucional já absorveu os impactos dos juros altos, dado esse investimento tão alto? Olha, Gustavo, me parece ser algo mais temporário e momentâneo. Por quê? De novo, como você falou anteriormente, as incertezas, a imprevisibilidade continua muito forte em todo o mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer no Estreito de Hormuz. Cada dia é uma informação nova, cada dia, como você falou, é um breaking news diferente. E a gente não sabe o que vai ser decidido pelos Estados Unidos, o que vai ser definido pelos iranianos, pelas outras nações da região. Então, a imprevisibilidade está muito grande. E sem saber o desfecho de tudo isso, e mais importante para o assunto de investimentos do que a questão militar, mais importante é o preço do barril de petróleo. Porque o petróleo, ele permeia toda a cadeia de distribuição de absolutamente tudo nas nossas vidas. Os alimentos no supermercado são influenciados pelo preço da gasolina, pelo frete diretamente relacionado ao barril do petróleo. Aviação, distribuição de outros insumos para a indústria, tudo é permeado pelo petróleo. Então o que a gente tem que observar nesse momento é preço do barril de petróleo. O barril de petróleo alto, elevado, traz risco de inflação. Inflação americana, inflação no Brasil, você mencionou sobre o Boletim Focus. Inflação no Brasil, já estamos tendo projeções acima de projeções anteriores, acima do esperado. Então a inflação é a grande preocupação, e uma inflação mais alta mantém ou tende a manter o juro, não só brasileiro, juro americano, de novo, juro por outros países do mundo também mais elevado. E isso é ruim para os ativos de renda variável, para as ações e para o Bitcoin. Por que está tudo subindo tanto? Bitcoin, criptomoedas, ações americanas batendo recorde histórico. De alguma forma, está existindo essa narrativa nos investidores de que o mais importante é analisar os resultados das empresas e a performance das empresas de inteligência artificial. Até quando isso vai permanecer? Não sabemos. Se a crise no Oriente Médio acabar o quanto antes, ótimo, esse otimismo tende a perdurar. Se as coisas piorarem, tudo pode cair novamente. Tudo dependendo do que acontece no Oriente Médio. Me perguntaram, Bernardo, você vai almoçar hoje? Depende do Estreito de Hormuz. Bernardo Pascovitch, apresentador do Resenha do Dinheiro aqui no CNN Money. Meu caro, portas sempre abertas, claro. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Parabéns aí pela cobertura. Valeu, até já.